A nossa tarefa é de iluminar e não de eliminar. O espírito mau, perverso, cruel é nosso irmão na ignorância. Poderia haver alguém mais cruel do que o jovem Saulo de Tarso? Ele havia assassinado Estevão a pedradas, havia assassinado outros e foi a Damasco para assassinar Ananias. Jesus não o colocou numa cápsula espacial e disparou para o infinito. Apareceu a ele, conquistou pelo amor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pode haver maior ternura nisso? E ele, tomado de espanto, perguntou: que é isto? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E ele então caiu em si. Convido a você que nunca trabalhou com apometria a participar de uma mesa apométrica e tomar contato com espíritos de alta periculosidade. Façamos a analogia novamente nas lides das forças de polícia terrestres, polícia militar, polícia civil, polícia exército. Muitas vezes de frente com um traficante, com um psicopata, com um indivíduo de alta periculosidade, se ele não utilizar da força de autoridade, o que vai ser desse indivíduo? Muito bem, pensem. Então os espíritos perversos merecem nossa compaixão e não nosso repúdio? Coloquemo-nos no lugar deles. Que sejas como conosco quando nós éramos maus e ainda somos aqui com nós. Basta que alguém nos pise no calcanhar e nos tome aquilo que suponhamos que é nosso para ver como irrompe a nossa tendência violenta e nós nos transformamos de um para outro momento. Concordo, sim. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, temos aí o nosso lado sombra, a qual eu digo por mim, nos cursos de apometria que eu aplico, são convidados a visitar esse contexto. Também sou um indivíduo que passa em terapia, passa em tratativa. Nós temos um trabalho de manutenção dos médiuns que trabalham conosco, a qual eu me incluo, para ter uma recirculação de energia, para trabalhar as nossas mazelas, porque somos espíritos imperfeitos. Nesse contexto, concordo com o Divaldo, e muitas vezes a contenção de um espírito é por um ato de misericórdia. Muitas vezes esse espírito ele está tão comprometido que ele necessita de uma força de coesão e coação para que ele seja paralisado na sua maldade calculada, para que ele não afunde ainda mais. Isso é a justiça agindo em função da misericórdia divina. Não temos nada contra a apometria, as correntes mentomagnéticas, aquelas outras de nomes muito esdrúxulos e pseudocientíficos. Não temos nada, mas como espíritas, nós devemos cuidar da proposta espírita. E, da minha condição de espírita, exercendo a mediunidade há mais de 54 anos, os resultados têm sido todos colhidos da árvore do amor e da caridade. Talvez, e acredito eu, Divaldo seja um espírito versado na linha da misericórdia. Isso não descredita os espíritos que trabalham na linha da justiça. Os seres que trabalham encarnados aqui, atuantes, mas na linha da justiça. Ok? Nomes esdrúxulos e pseudocientíficos. A apometria tem um cunho, tem uma fundamentação, o nome apometria. Para quem tem oportunidade de ter contato com o livro Espírito e Matéria e o livro Energia e Espírito, verá aí ciência por detrás de uma metodologia, de leis que foram fundamentadas, testadas, estão em processo de evolução e aprimoramento. É dito que o Dr. Lacerda trouxe 1/12 do que se tem de conhecimento da ferramenta apométrica. Circulando e pesquisando aí Brasil afora, grupos apométricos, a gente percebe aí variações e variedades, uma espinha dorsal de trabalho, mas fundamentada na base de Dr. Lacerda, mas nas leis a qual ele apresentou, mas aí com variações e variedades
de uma riqueza incrível, incrível, incrível. Uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós, em todos os sentidos. Ok? Seguimos. Não entrarei no mérito dos métodos que são bastante chocantes para a nossa mentalidade espírita, que não admite ritual, gestual, gritaria, nem determinados comportamentos, porque a única força é aquela que vem de dentro. Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Não! Como assim? Mentalidade espírita? Que não admite ritual. Existe ritualística sim dentro da casa espírita, tá? Uma ritualística menos velada, uma ritualística. Quando participava dos trabalhos de vibração, existia uma ritualística, uma metodologia, um processo. As pessoas sentavam, ficavam quietinhas, tal horário lia-se o evangelho, tal horário fazia o trabalho de vibração lá com a leitura dos endereços de vibração, depois uma mensagem, depois o encerramento, às vezes cantar uma música. Isto é um ritual, um rito, um processo, uma metodologia. Gestual. Que gestual? Parece que os apômetras plantam bananeira, fazem striptease. Não há gestual, há apenas uma contagem, pulsos, que já foi explicado anteriormente, gritaria e determinados comportamentos. Tá? Esses determinados comportamentos, olhando pela ótica da PNL, deixa muito aberto. Quais são os determinados comportamentos? Sejamos mais específicos. A única força é aquela que vem de dentro. Tem muita força que vem de dentro. Nem todas agradáveis. Muito bem. Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Vai lidar com um mago negro, vai lidar com um cientista das trevas, um cientista das sombras, vai lidar com um dragão, um candidato a dragão, vai lidar com espíritos versados em estratégias de hipnose, de magnetismo, de magia e de tantas outras coisas que nós deparamos com jejum e oração. Citando a fonte, transcrito do programa Presença Espírita da Rádio Boa Nova, a partir da palestra de Divaldo Pereira Franco, em agosto de 2001. De novo, eu encerro o vídeo aqui dizendo, pensei muito, eu recebi esse texto, eu já sabia dessa fala de Divaldo, já advinda de alguns anos, ok? Eu demorei há tempos para que isso chegasse em mãos. Eu sempre citava e cito em curso os motivos, os fatores motivacionais dos rechaços da ferramenta apométrica. Um pouco o medo do novo, dos indivíduos na sua coletividade, um pouco de ações das sombras que minaram o contexto de estudo para que o estudo não avançasse, para que não atingisse a capacidade de atuação sobre os processos obsessivos complexos. Isso também dá pano para manga aí de conversa sobre. Se vocês lerem o livro Os Dragões, é bastante interessante sobre a temática. Não é um livro sobre apometria, mas é citada uma temática no último capítulo sobre apometria, inclusive um puxão de orelha da mentora sobre a dirigente de uma casa espírita, sobre a ação, né, o chamado transporte da árvore genealógica judaico-cristã da Europa aqui para o Brasil, para a egrégora brasileira. E aí a gente tem, para arrematar tudo isso, duas questões: grupos que adentraram a ferramenta apométrica e aí não fizeram o devido preparo, não fizeram o trabalho de manutenção, acabaram aí se estrupiando, se arrebentando. E aí um rechaço com a ferramenta apométrica, somado a alguns apômetras que trabalham num contexto clínico terapêutico, e a gente tem duas classes: o apômetra clínico terapêutico e o apômetra que trabalha num centro
temos dois contextos que eu não vou discorrer aqui, mas que gerou aí um certo ranço sobre. E para finalizar, essa narrativa de Divaldo, que teve uma repercussão bastante negativa num primeiro momento, e depois isso reza a lenda então que Divaldo se retratou, mas foi aquela retratação em notinha de jornal lá no finzinho do jornal, não repercutiu com a força que esse texto acabou repercutindo no início do surgimento da ferramenta apométrica. A parte mais interessante é que já há 10, 12 anos com a ferramenta apométrica, a gente tem um avanço aí, e casas espíritas kardecistas hoje, algumas pela Federação, outras pela Aliança Espírita Evangélica, que é uma bandeira forte aqui no Grande ABC, atuando algumas de forma clandestina, né, fora do escopo aí, dessas bandeiras que regem aí a ordem do processo, e outras admitindo, e eu trabalho, pronto, acabou, e quem manda aqui sou eu, e ponto, acabou. E casas dissidentes, desbandeiradas em diversas esferas, umbandistas, espiritualistas, esotéricas e kardecistas trabalhando com a ferramenta apométrica. A gente vê uma disseminação. Eu tinha um censo, eu não consigo trazer os números agora, eles trazer os números agora, mas de uns 5, 6 anos para trás, o número de casas no Brasil era X e temos uma ampliação bastante significativa. Isso é bastante importante, ainda que os nossos estudos adiante, a apometria porque sim, a apometria porque não, também vai trazer o ponto negativo sobre este crescimento para que a gente entenda a responsabilidade de. Ok? Beijo a todos, aqueles que vão amar esse estudo, outros que vão me odiar, pelo contexto, entendam que não é um ataque a Divaldo, nada contra a pessoa, é apenas uma proposta de reflexão para que a gente entenda também que ele é um ser humano, passível de erro, de opinião, ou de direito de opinião divergente da nossa, mas que algumas das palavras proferidas foram feitas sem um certo embasamento. Tá? De novo, eu parei, pensei, repensei, quando essa transcrição chegou até a mim, faço, não faço, num primeiro momento eu estava inflamado de vamos fazer, vamos protestar, e o objetivo não é esse, o objetivo é trazer esclarecimento. Não sou o xerife da apometria, não sou a autoridade máxima, ainda bem, tá? Que isso está em muitas mãos, mas estou aqui trazendo uma ótica até para que a gente tenha o crivo da razão, da análise, e cada um de vocês, espectadores, tirem as suas próprias conclusões. Na dúvida, leiam sobre e, de preferência, venham estudar a apometria. 6 meses de estudos, mais 6 meses de estágio, lhe dará percepção vívida, né? Digo que o curso é teórico, prático, vivencial, e você vai poder tirar as suas conclusões por conta própria, sem a necessidade do guru Divaldo, do guru Fábio, da autoridade Divaldo, da autoridade Fábio ou qualquer outra autoridade em respectivos assuntos. Não sei tudo, mas sei bastante coisa, tenho pelo menos 12 anos aí de quilometragem rodada com a ferramenta apométrica, e um profundo estudioso, com muito respeito e seriedade sobre a ferramenta. E é isso, não vou me alongar mais. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, assistam e compartilhem esses conteúdos. Nós estamos para mais de uma centena já de cases, de estudos, de caso. O livro Apometria porque sim, Apometria porque não, já está disponível. Em breve o livro de operador de mesa apométrica e um livro chamado Radiografia das Sombras. Ok? Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Gratidão a todos. Paz e luz.